Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o Governo Onipotente do Mises, que foi o livro enviado no mês de junho ou julho, eu não tenho muita certeza, eu sei que eu recebi em julho, mas salvo engano esse aqui é o box de junho, que foi enviado pelo Clube Ludovico. Eu já havia comentado aqui com vocês que eu pretendo fazer revisões mensais dos livros enviados por eles, então por isso eu quero conversar um pouco sobre o clube antes de falar sobre o livro. Já adiantando que isso aqui não é uma propaganda paga, então não estou fazendo esse merchan porque eu tenho cupons ou porque eu assino o clube de forma mais barata. Na verdade, eu só resolvi trazer o conteúdo do Clube Ludovico aqui pro canal, porque eu acho que os assuntos são parecidos e porque também, se eu não fizer isso, os livros vão ficar empacados na minha estante. Então, ter a obrigação de trazer as revisões todos os meses aqui para vocês vai me fazer ler os livros à medida que eles forem enviando. Então, por que eu acho interessante a assinatura do Clube Ludovico? Primeiro, eu já assino a Tag, que é outro clube de livros, há mais ou menos uns 2 anos. E apesar de eu estar super decepcionada com o conteúdo entregue por eles nos últimos meses, assim, eu acho que é interessante você assinar clubes que vão te apresentar literaturas que você não conheceria se não fosse através do clube. Então, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é O Tempo de Migrar para o Norte, eu não teria conhecido se não fosse através da Tag, porque eu jamais iria numa livraria, olharia aquele livro ali, falaria, eu acho que essa história é interessante. Então, assim, por isso que eu acho legal os clubes de leitura. E o Clube Ludovico, ele é um clube voltado para literaturas liberais, conservadoras e libertárias. O que eu achei mais interessante do clube é que ele se propõe a trazer novas edições e traduções inéditas. Então, esse livro aqui, O Governo Onipotente, por exemplo, ele é um livro que não existe em português, ele é uma edição maravilhosa feita pela LVM, então ele é capa dura, a capa é bonita, ele é costurado, enfim, é uma edição assim, daquele tipo que você pega e tem gosto de ler o livro mesmo, e a LVM não vai disponibilizar essa edição lá no site deles, então você só vai encontrar o Governo Onipotente traduzido para o português dentro do Clube Ludovico. E eles já avisaram nas redes sociais deles que eles só vão disponibilizar os kits antigos para quem já for assinante do clube. Então, assim, realmente você só vai conhecer essa obra do Mises Inédita se for assinante do clube. Eu acho que é por isso que vale a assinatura e até então os livros apresentados por eles são livros bem legais. Então fica a dica de assinatura, já avisando que nós vamos falar sobre esses livros todos os meses aqui no canal. Antes de falar sobre isso, eles entregam vários kitzinhos legais, vários mimosinhos legais dentro do kit. Então tem esse imã de geladeira aqui do Mises, tem vários marcadores de página bonitinho para quem gosta disso. Mas o que eu achei mais legal ainda é que eles, pelo menos até então eles têm feito isso, que eles entregam livros menores. Então tem esse panfletinho aqui do Rothbard, que é o Esquerda e Direita. Eu sei que esse livro tá disponível na internet de forma gratuita, mas é diferente ter em mãos. E assim, eu achei a visão de esquerda e direita do Rothbard melhor do que o livro que eles encaminharam no mês. Então a gente vai ter um vídeo para falar só sobre a concepção de esquerda e direita do Rothbard, que tá nesse panfletinho aqui, porque eu achei genial. Provavelmente vai aparecer aqui no canal nos próximos vídeos. Mas, voltando, finalmente, sobre o Governo Onipotente do Mises. Eu acho que o Mises dispensa apresentação. Ele é o maior expoente liberal, todo mundo conhece, ele dá nome ao Instituto Mises, que é o maior divulgador da doutrina liberal no Brasil, doutrina não, né, da filosofia liberal no Brasil. Então eu não preciso ficar fazendo apresentações ao Mises, basta saber que existe aquela curiosidade legal que ele estudou na Universidade de Viena. A Universidade de Viena é uma das universidades que abarcou os maiores pensadores do Ocidente do século XX, então só essa curiosidade bacana. Mas nesse livro aqui, O Governo Onipotente, apesar da capinha nos trazer o Hitler e o Mussolini, ele vai falar especificamente sobre a ascensão do nazismo. Então sempre que a gente vai estudar sobre a ascensão do nazismo, a gente sempre cai naquele lugar comum falando que o nazismo ele teve espaço na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, quando existia uma crise econômica, e aí houve a ascensão da extrema-direita através dos projetos nacionalistas, e o nazismo é um exemplo disso. É o que a gente aprende na escola, é o que a gente aprende pesquisando na internet, é esse lugarzão assim comum, super difícil de ser tragado. O que o Mises faz aqui nesse livro é fazer um resgate histórico
desde a Prússia. Então ele começa lá no rei Frederico Guilherme II, de 1744 a 1797. Ele vai parar lá no rei Guilherme I, em 1870. Então ele faz esse resgate histórico muito precioso sobre como a Prússia se desenvolveu, sobre como a Alemanha se tornou a Alemanha. Ele faz um resgate histórico muito legal sobre as origens dos pensamentos que estavam dominando a Europa até então. Então ele vai falar sobre a ascensão do socialismo, sobre a divulgação do liberalismo e sobre o que ele vai chamar de etatismo. Esse etatismo, e eu prefiro chamar de estatismo, é o que vai originar, na opinião do Mises, o nacionalsocialismo. Então o livro todo é ele desenvolvendo essa ideia sobre como as ideias vinculadas ao Estado vão acabar gerando o nacionalsocialismo. O Hayek, como vocês já devem saber também, é um dos principais alunos do Mises, então é ele quem sucede o Mises. Lá no Caminho da Servidão, que a gente já fez a revisão aqui no canal, e eu fico reforçando a necessidade de leitura desse livrinho aqui todas as vezes que eu tenho oportunidade, porque esse é um livro que realmente tem que fazer parte da sua vida, tem que estar na sua mesinha de cabeceira. O Hayek aqui, ele também vai falar sobre a ascensão do nazismo, mas ele vai falar principalmente sobre como filosofias socialistas inevitavelmente vão descambar em autoritarismos. O que o Mises faz aqui... e o Hayek diz o seguinte, que o que aconteceu foi que a filosofia liberal na Europa foi sendo substituída pela filosofia socialista sem que as pessoas percebessem. Então as pessoas foram abrindo mão dos conceitos originais de liberdade para passarem a adotar os conceitos de liberdade propostos pelos socialistas. Mas o Hayek não explica muito bem se realmente a doutrina liberal era o que estava dominando a Alemanha, a Prússia naquela época. Ele deixa isso meio no ar, até porque esse livro aqui não é um livro que tem muitas fontes. Ele vai desenvolver as fontes melhor no livro posterior, que é o The Constitution of Liberty, que a gente ainda vai fazer revisão aqui no canal. Sim, eu sei que eu estou devendo. O que o Mises faz aqui é aprofundar essa ideia do caminho da servidão, do Hayek, na verdade, esse livro vem primeiro do que o Caminho da Servidão, mas enfim, ele vai aprofundar essa ideia de como o liberalismo era sim uma doutrina dominante na Europa e de como o socialismo foi conseguindo substituir o liberalismo nessa fase ali de concretização dos estados modernos. Então, cara, é muito interessante a forma com que o Mises vai fazer esse resgate histórico, a forma com que ele vai diferenciar, ao contrário do Hayek, o socialismo do intervencionismo. Então, não sei se vocês lembram, mas para o Hayek não faz muita diferença o tipo de socialista que você é, porque no final das contas, o caminho para o autoritarismo é o mesmo, seja através da revolução, seja através da intervenção estatal na economia, o autoritarismo ele vai aparecer. Para o Mises, não, ele vai diferenciar o socialismo marxista do intervencionismo. Então, ele vai dizer o seguinte: contrariando a ciência econômica, a doutrina muito popular do intervencionismo moderno afirma que existe um sistema de cooperação econômica viável como forma permanente de organização econômica, que não é nem o capitalismo nem o socialismo. Esse terceiro sistema é concebido como uma ordem baseada na propriedade privada dos meios de produção, na qual, porém, o governo interfere, por meio de ordens e de proibições, no exercício dos direitos de propriedade. Afirma-se que esse sistema de intervencionismo está tão distante do socialismo quanto do capitalismo, e que ele oferece uma terceira solução para o problema da organização social, que ele fica no meio do caminho entre o socialismo e o capitalismo, e que, ao mesmo tempo em que preserva as vantagens de ambos, escapa às desvantagens intrínsecas a cada um deles. Segundo Mises, os marxistas não apoiam o intervencionismo, então eles acham que não existe uma possibilidade de você destruir o capitalismo de dentro para fora, você precisaria implementar a doutrina socialista através de uma revolução e que, portanto, o intervencionismo também não deveria ser confundido com o padrão alemão de socialismo. Então, o Hayek e o Mises pensam diferente nesse ponto porque eles vão distinguir os tipos de socialismo. Nesse livro também, o Mises pretende dar uma explicada, pelo menos de forma bem genérica, nas origens do antissemitismo e como que o nacionalsocialismo vai se aproveitar desse sentimento xenófobo presente na comunidade alemã para implementar a sua visão de mundo. E esse é um livro indispensável para quem está tentando entender as origens do nacionalsocialismo, para quem está tentando compreender mais como funciona essa dinâmica de evolução do intervencionismo para os estados autoritários. Então fica a dica de leitura, mas principalmente
eu acho mais interessante a leitura do Governo Onipotente depois de ler O Caminho da Servidão do Hayek. Eu acho que O Caminho da Servidão ele é mais explicativo nas formas com as quais as democracias vão sendo substituídas pelos autoritarismos através do socialismo. Eu acho que você consegue ver mais paralelos no que o Hayek está descrevendo com o Brasil do que com o que o Mises está descrevendo com o Brasil. Então, assim, realmente é uma leitura, como eu disse, indispensável para quem está querendo aprender mais sobre o nazismo, e é aquela leitura que vai fugir do lugar comum que nós estamos acostumados a escutar sobre o nazismo. E é isso, a gente se vê no próximo mês com o envio do próximo livro, e eu espero que, se vocês tenham gostado, deixem o seu curtir e se inscrevam no canal. Lembrando, aí eu sempre deixo, né, os avisos para quem gosta de ficar até o final, que nós estamos numa nova saga de leitura, depois de ter terminado de ler o Arquipélago Gulag. Eu sei, tem gente que tá lendo ainda, tem gente que tá terminando, mas eu já vou lançar um novo desafio, que é o desafio de ler Guerra e Paz. Então, para quem acompanhou o último Clube do Livro, o que acontece é que a gente define um livro para ser lido e a partir daí a gente só fala sobre esse livro pelos próximos meses até as pessoas cansarem e se convencerem da necessidade de leitura daquele livro, o que culmina numa resenha final aqui pro canal, mas essa resenha é o que menos importa. Eu já vou ter falado tanto desse livro aqui no canal, nas minhas redes sociais, no Instagram, vocês já vão ter falado tanto do livro que a gente está fazendo a leitura, que no final das contas a resenha vai ser só um complementinho, uma cerejinha do bolo aí. Então saiba, se você não sabe como que funciona o Clube do Livro, eu deixei explicado lá no meu Instagram. Se junte a nós para ler Guerra e Paz do Tolstói, vamos voltar a ler os clássicos, vamos recuperar essa cultura aqui na internet. É isso e até o próximo vídeo.